O Sport Lisboa Benfica vai realizar eleições no dia 25 de outubro para os sócios escolherem a liderança do clube para os próximos 4 anos. A BTV vai entrevistar todos os 6 convidados e promover um debate que está agendado para o dia 23 de outubro. Em estúdio está João Noronha Lopes, advogado, gestor de empresas, nomeadamente na área alimentar, hospitalidade e retalho. Foi vice-presidente do Sport Lisboa Benfica no mandato de Manuel Vilarinho, de novembro de 2000 a dezembro de 2001, cúpula da área financeira. Foi candidato à presidência do clube em 2020. João Noronha Lopes, bem-vindo à BTV. Começo-lhe por perguntar qual é o motivo para se recandidatar. Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. Estou muito satisfeito de poder estar aqui para falar do Benfica, para falar de ideias e de projetos, que é aquilo que os sócios do Benfica querem ouvir nestas eleições. Eu sou sócio do Benfica desde 1972. O Benfica faz parte da minha vida e da vida da minha família. Tem-me dado muito e, portanto, eu vivo com as alegrias e com as tristezas do Benfica. E nesta altura, tal como em 2020, acho que é fundamental haver uma mudança. Uma mudança que seja feita a pensar no futuro, com uma equipa nova, com um projeto novo e com ideias que sejam inovadoras, que torne o Benfica mais vitorioso, que torne o Benfica mais sustentável do ponto de vista financeiro e um Benfica que seja mais defendido e que cresça também lá fora. E, portanto, é este desejo de mudança, mas de uma mudança tranquila e com uma equipa que me faz ser candidato a presidente do Sport Lisboa Benfica. Antes de irmos aos temas centrais da nossa conversa, gostava de lhe colocar uma questão. Se for eleito, entende que deve ser remunerado, sim ou não, e porquê? Sim, por duas razões. Por uma questão de princípio e por uma questão de transparência. Eu acho que o cargo de presidente do Benfica deve ser um cargo que pode ser exercido por todas as pessoas. E a mudança que foi consagrada nos estatutos permitindo a remuneração veio democratizar o acesso ao cargo. E, portanto, a primeira razão é exatamente uma razão de princípio e que me parece muito positiva até para permitir mais candidatos à presença do Benfica. A segunda é por uma questão de transparência. Ou seja, quem está à frente de um clube como o Benfica deve ser completamente transparente. E nada mais transparente do que haver uma remuneração. Essa remuneração é fixada por uma comissão de remunerações completamente independente, de acordo com os limites que estão nos estatutos, e é assim que deve ser. Alguém que se dedica a tempo inteiro deve ser remunerado e deve ser remunerado de acordo com regras independentes fixadas por uma comissão de remuneração. Mas deixe-me só que acrescente o seguinte. Não é a remuneração que me faz ser candidato a presidente do Sport Lisboa Benfica, porque eu já fui vice-presidente de Manuel Vilarinho, como disse, numa altura em que não existia qualquer remuneração e, portanto, trabalhei bastante cá durante esse tempo sem qualquer remuneração e fui candidato em 2020, onde essa possibilidade não era consagrada. Portanto, é por uma questão de princípio e é por uma questão de transparência. Vamos então aos temas, começando naturalmente pelo futebol. Gostava que desenvolvesse a ideia que tem e a estratégia que tem no que diz respeito ao modelo desportivo e à estratégia para o futebol. Muito bem. Há 4 ideias-chave do meu projeto de futebol. Estrutura, estabilidade, identidade e ambição. Em primeiro lugar, a estrutura. O Benfica precisa de ter uma estrutura do futebol completamente clara, com responsabilidades definidas, onde as pessoas sabem para onde é que nós vamos e o que é que cada um tem que fazer. Que seja uma equipa completamente solidária e unida entre elas. E é isso que eu tenho. Tenho um vice-presidente para o futebol, que é o Nuno Gomes, dispensa qualquer apresentação aos benfiquistas, alguém que conhece muito bem o Benfica, tem experiência na formação e desenvolveu uma grande experiência internacional como consultor da FIFA. A reportar ao Nuno Gomes está o Pedro Ferreira. Como diretor-geral, o Pedro teve um trabalho no scouting do Benfica durante muitos anos e fez parte da equipa que levou o Nottingham Forest aos lugares europeus mais recentemente. E, portanto, é uma pessoa que não só tem experiência do Benfica, como também tem muita experiência internacional. Tenho o diretor desportivo, que é o Tomás Amaral, uma pessoa que também conhece muito bem o Benfica e que teve uma experiência internacional e que vai ser fundamental, nomeadamente na ligação com o departamento de scouting. E depois tenho o Vítor Paneiro como diretor técnico, que vai fazer a ligação entre a equipa principal e a estrutura, garantindo, além do mais, o acompanhamento dos jogadores emprestados e também uma prospecção do mercado nacional que ele conhece muito bem. Relativamente à estabilidade, o Benfica não pode viver em constante mudança. Nós não podemos ter vitórias quando temos 5 treinadores em 4 anos ou quando entrou em média nos 3 anos anteriores 13 jogadores ou saem 12. Portanto, este carrossel de jogadores não ajuda ao Benfica. E, portanto, aquilo que eu garanto é que existe exatamente esta estabilidade. Porquê? Porque há uma equipa que trabalha em conjunto. E essa equipa que trabalha em conjunto vai identificar exatamente as necessidades do plantel, vai identificar quais é que são os jogadores que podem vir da formação e vai preencher os lugares que não podem ser preenchidos pelos jogadores da formação com os jogadores que vêm de fora. Isto tem a ver também
com a ideia de que nós temos uma das melhores formações do mundo. Mas eu quero uma formação para vencer e não uma formação para vender. Como é que nós conseguimos isto? Através de um investimento financeiro sem precedentes na formação, e nós temos condições para o fazer, tentando reter os nossos jogadores mais tempo. Porque se os nossos adversários conseguem reter os 2 melhores jogadores para serem bicampeões, o Benfica tem todas as condições para reter os seus jogadores durante mais tempo. Nomeadamente jogadores que simbolizam muito daquilo que os benfiquistas sentem. A mística, a entrega e a garra, como João Neves, que era um jogador que não deveria ter sido vendido tão cedo se o Benfica tivesse atempadamente tratado do processo de renovação, aquilo que não aconteceu. Relativamente ao scouting, é uma área fundamental. O Benfica tem que voltar a ter um chief scout, alguém que faça uma prospecção do mercado, mas nós temos que chegar ao mercado mais cedo, ou seja, nós temos que ir à procura do mercado e não andar a reboque do mercado. E ir buscar um jogador quando ele podemos ter um jogador por 10 ou por 15 e não por 30. E isso envolve uma estrutura profissional que está a trabalhar em conjunto com o diretor desportivo e com o diretor-geral, identificando as lacunas do plantel e fazendo exatamente que elas sejam preenchidas pelos jogadores de fora, quando não podem ser preenchidas pelos jogadores de dentro. E deixa-me só terminar com uma nota final, que é a questão da identidade. Eu digo isto muito, e a identidade do Benfica é algo que nós nunca podemos esquecer. A identidade constrói-se como? A identidade da mística, da entrega, da garra de jogar à Benfica constrói-se com os símbolos do Benfica. Há jogadores que personificam esta identidade e que não só acolhem os jogadores que vêm de fora, mas também explicam o que é esta identidade aos jogadores da formação e constrói-se garantindo que os jogadores que personificam essa mística ficam no Benfica durante mais anos. O senhor, no seu programa, fala de um plano a 4 anos para devolver o Benfica às vitórias. Que detalhes é que pode avançar sobre esse plano a 4 anos? Tem exatamente a ver com estes aspectos que eu acabei de falar. Ou seja, uma formação que seja devidamente integrada, onde nós tenhamos um plano de desenvolvimento e de progressão para cada um dos jogadores. Os jogadores sabem exatamente aquilo que os espera. Onde as pessoas são recompensadas pela evolução dos jogadores para a equipa principal. Eu acho muito importante que o Benfica ganhe títulos nos escalões jovens, mas tanto mais importante ainda do que isso é perceber quantos daqueles jogadores é que vão ser titulares na equipa principal. E, portanto, a formação tem que servir essencialmente para municiar a equipa principal de bons jogadores. Depois é muito importante nós também retermos os técnicos da formação. Não podem haver técnicos da formação que estão a sair para outros clubes, como já aconteceu. Portanto, tem que haver um plano de desenvolvimento também para os treinadores da formação, que são absolutamente fundamentais para o nosso clube. Em segundo lugar, mais uma vez, um departamento de scouting. Um departamento de scouting a funcionar, com o Chief Scout, que nos permita chegar ao mercado mais cedo, com uma área de data analytics ou de análise de dados reforçada de acordo com aquilo que são as melhores práticas do mercado, e depois um departamento de um futebol feminino, no qual o Benfica tem que investir mais, criando melhores condições de trabalho para o futebol feminino e tendo uma ambição europeia para o futebol feminino que ainda vamos a tempo de ter. Perguntava-lhe ainda sobre o talento jovem produzido no Seixal, como é que pretende rentabilizá-lo desportivamente? É tal com essa ideia da métrica que falava, a métrica de objetivos? Tem que haver um alinhamento fundamental entre o treinador, o diretor-geral, o vice-presidente do futebol, sobre aquilo que deve ser a progressão dos jogadores da formação. E, portanto, a nossa formação é uma das melhores formações do mundo. E, obviamente, é uma obra bem feita. Agora, nós temos que tentar criar as condições para reter os jogadores mais tempo. Como é que isto se consegue? Tendo um plano financeiro que faz com que nós não tenhamos que vender tanto ou mais cedo e fazendo com que os jogadores queiram ser campeões no Benfica antes de ser campeões lá fora. Eu estou farto desta conversa de ouvir dizer que nós não podemos cortar as pernas aos jogadores. Eu quero é não cortar as pernas aos jogadores para eles serem campeões no Benfica. E, portanto, há aqui uma questão de trabalho, há aqui uma questão de filosofia e há uma questão dos jogadores da formação perceberem que o seu futuro passa primeiro por triunfarem no Benfica. Agora, se eles veem que um jogador, após 6 meses, sai para outro clube, qual é que é a aspiração dos jogadores? É eventualmente seguir aquele exemplo. Portanto, nós temos que criar esta identidade nos jogadores, garantindo que eles são bem remunerados, que têm perspectivas de suceder na equipa do futebol do Benfica e depois, então, irão naturalmente à sua vida prosseguindo outros desafios profissionais. Falou da importância do scouting, da renovação que pretende implementar. Pergunto-lhe, dentro dessa lógica do scouting, desse trabalho, que lugar é que ocupa o mercado português nessa captação de talento?
Uma boa pergunta. Eu acho que nós temos que olhar mais para o mercado português. O ano passado fomos buscar o Manu, bom jogador, a quem eu desejo uma rápida recuperação. Todos os benfiquistas desejam isso. E eu acho que nós temos de estar mais atentos ao mercado português, porque são jogadores que já conhecem a realidade do nosso campeonato, já estão integrados, muitas vezes já falam a própria língua. E isso é uma das áreas em que o Vítor Paneira, muito conhecedor do mercado português, nos vai ajudar. Sobre a estrutura e a composição da estrutura, já elencou os nomes, pode eventualmente ficar para alguém a ideia de que alguma superposição de responsabilidades. Consegue desfiar um bocadinho mais do perfil de cada um destes lugares? Claro, o Nuno Gomes será o vice-presidente para a área do futebol e também fará parte da administração da SAD. É a pessoa que vai supervisionar todo o futebol e será responsável por contactos institucionais com algumas instituições, nomeadamente internacionais. O Pedro Ferreira é o diretor-geral do futebol, reportando ao Nuno Gomes. É uma figura absolutamente central, porque vai coordenar a área da formação, a área do scouting e a área do futebol feminino, tendo, obviamente, o Tomás Amaral como figura central enquanto diretor desportivo, e é alguém que depois se vai encarregar de fazer a ligação com outras áreas do clube, o marketing, a comunicação, o departamento médico, etc., que são tudo áreas que estão a ser supervisionadas por ele. O Tomás Amaral, como eu lhe digo, diretor desportivo, figura essencial na prospecção do mercado, no acompanhamento do mercado, muito próxima da equipa e que tem uma grande experiência nessa área. E o Vítor Paneira é alguém que vai fazer a ligação entre a estrutura e a equipa principal, perto da equipa principal no Seixal, e que também terá um acompanhamento dos jogadores emprestados, que é uma área onde eu acho que nós temos que melhorar. Perceber os critérios dos jogadores emprestados, perceber a avaliação que vamos fazer e permitir exatamente tomar decisões fundamentadas relativamente à presença dos jogadores no plantel. Quando olhamos para essa dialética entre a equipa principal e as equipas do futebol de formação, fica por vezes a dúvida se é a equipa principal que impõe um sistema de jogo às equipas de formação, se o clube, através das suas equipas de formação, acaba por impor um sistema de jogo, se quiser um modelo de jogo, à equipa principal. Como é que vê esta dialética? Acho que, em primeiro lugar, o perfil do jogador que vem para o Benfica tem que ser um jogador, obviamente, que tenha talento, mas que também tenha, obviamente, uma integração cultural, que saiba o que vai e saiba aquilo que representa o Benfica. Eu, quando vejo alguns jogadores chegarem ao aeroporto e dizerem que estão muito contentes de estar em Lisboa, mas aquilo que querem é dar o salto para outro clube, eu fico preocupado relativamente àquele jogador. E depois acho que é bastante importante que exista na área do futebol uma coordenação muito grande entre a formação e o scouting, mais uma vez. Não pode haver contratações que são do treinador ou do diretor desportivo ou do vice-presidente. As contratações têm que ser definidas em conjunto, em face de uma determinada filosofia. E essa filosofia não tem exatamente a ver com o facto de nós jogarmos em 4-4-3, ou em 4-3-3 ou em 4-4-2. Tem a ver com o tipo de futebol que o treinador da equipa principal vai implementar e os jogadores que nós estamos a contratar e os jogadores que podem evoluir da formação para esse tipo de jogo. Se temos um jogador que nos pede, ou um treinador que nos pede, um avançado para descair as alas e para jogar de costas para a baliza, não podemos ir contratar um finalizador. E, portanto, há aqui que haver uma identificação total entre aquilo que é o modelo de jogo que está a ser praticado pelo treinador principal e os jovens da formação e os jogadores que nós vamos buscar exatamente para se identificarem com ele. Estamos praticamente também da nossa conversa. Sobre o futebol, tinha mais uma questão para lhe colocar. Já falou ao de leve sobre o futebol feminino. Pergunto como é que o pretende desenvolver, nomeadamente na vertente europeia, onde o Benfica ainda tem passos para dar. Acho que o primeiro passo é criar condições condignas ao futebol feminino. E isso passa por fazer algumas alterações de infraestruturas no Seixal. Acho que é muito importante ter ou reforçar o scouting também para o futebol feminino e ter uma política que nos permita ser ambiciosos na Europa, onde eu acho que o Benfica ainda vai a tempo de ter mais vitórias. E é uma área em crescimento em todo o mundo, é uma área, eu falo
com muitas benfiquistas que me pedem para nós olharmos para o futebol feminino, é isso que nós vamos fazer. Muito bem, passemos para o tema da sustentabilidade financeira do clube e da SAD. A dívida líquida quase duplicou neste mandato, ronda agora os 200 milhões de euros. Gostava de ter o seu comentário sobre estes números e que estratégia é que pretende implementar, acredito, para os reduzir. Como acabou de dizer, a dívida aumentou quase 100 milhões de euros, ainda há pouco tempo vimos que os salários tinham aumentado cerca de 40%, e portanto a situação financeira é uma situação financeira que tem que ser corrigida. Temos que pôr mão nisto rapidamente. A principal prioridade que eu tenho é equilibrar as receitas e as despesas correntes, ou seja, aquilo que nós recebemos e aquilo que gastamos sem contar com transferências de jogadores. Neste momento, quando olhamos para a média do mandato, temos um déficit por ano de 15 milhões de euros. Com uma política de controle de custos e com uma política de aumento de receitas, quer receitas de dia de jogo, quer receitas comerciais, nós podemos transformar esse déficit numa situação positiva na ordem dos 30 milhões de euros. E esse tem que ser o primeiro princípio. Ao fazermos isso, o que é que nós estamos a fazer? Não estamos tão dependentes da venda de jogadores e podemos utilizar alguns desses resultados, eventualmente, para pagar a dívida. No que diz respeito a uma rúbrica que quase todos os candidatos têm apontado como crítica, que é a dos FSEs, fornecedores de serviços externos, qual é a sua estratégia em termos de diminuição ou redução dessa dimensão? Sim, os FSEs aumentaram desde 2019 até recentemente de 55 para quase 90 milhões de euros e, portanto, é uma área que nós vamos olhar. As despesas operacionais aumentaram, triplicaram. E há naturalmente espaço para cortar nos FSEs. Eu acho que poderemos seguramente cortar à volta de 10%, mas mais uma vez é uma situação que nós vamos conhecer em mais detalhe quando chegarmos ao clube e vamos agir em conformidade depois de conhecermos a situação real. Agora, deixe-me que lhe diga uma coisa, que é, não se constrói o futuro só a cortar nos custos. O futuro constrói-se também aumentando as receitas. Aumentando quer as receitas comerciais, quer garantindo que nós temos uma equipa de futebol competitiva que continua a assegurar a presença na Champions, que é absolutamente fundamental. Porque eu posso lhe vir aqui com o melhor plano de gestão para crescer as receitas comerciais, mas se nós não formos apurados para a Champions e se não garantirmos um bom contrato de direitos televisivos, é muito mais difícil, obviamente, o equilíbrio financeiro. Já que menciona a questão dos direitos televisivos, como se sabe, o Benfica tem aqui uma janela temporal de 2 anos até à eventual centralização dos direitos televisivos em 2028. Para 26, 27 e 27, 28, quais são os planos que tem? Olha, a direção do Benfica disse que tinha 2 propostas, segundo creio, e queria deixar este dossiê para ser resolvido pela próxima direção. Parece-me uma decisão ponderada e acertada. Gostava que também tivesse sido feito relativamente a outras áreas e, portanto, aquilo que eu vou fazer é ouvir as propostas, sabendo de antemão 2 coisas. A primeira é que o Benfica tem que liderar este processo. E o que aconteceu foi que durante 3 anos, 4 anos, o Benfica apoiou um presidente da Liga que não andou com este processo. E que apresentou inclusivamente números que fariam com que o Benfica pudesse perder cerca de 20 milhões de euros por ano. Ora, isso é completamente inaceitável para mim, porque o Benfica é o clube que enche os estádios, que gera mais audiências, que tem mais contribuição para o comércio local e, portanto, o Benfica não quer mais do que aquilo a que tem direito. Quer apenas que seja valorizado pelo seu impacto que tem no futebol português. E eu não aceito que o Benfica perca 20 milhões de euros por ano. Dito isto, o que é que o Benfica tem que fazer? Tem que liderar o processo. O Benfica não pode estar ausente do processo por inação, que foi aquilo que aconteceu durante anos, e depois saltar fora do processo depois daquela vergonha que aconteceu na Taça de Portugal. E o que é que acontece neste momento? Foi entregue um anteprojeto relativamente aos direitos televisivos e o Benfica foi informado. E, portanto, como é que isto é possível? Como é que é possível que o clube mais importante em Portugal esteja completamente ausente deste processo? Uma das primeiras medidas que eu tomarei enquanto Presidente é pedir uma audiência ao Governo, pedir uma audiência ao Presidente da Liga e pedir uma audiência ao Presidente da Federação, porque, obviamente, não há centralização que se faça sem a presença do Benfica e o Benfica estará seguramente presente e, mais uma vez, eu quero a reformulação do futebol português e a melhoria do futebol português. Há muita coisa que nós podemos fazer, nós podemos mudar os quadros competitivos, podemos reduzir o número de equipas, porque eu não quero que o Benfica perca competitividade nos jogos europeus, mas isto tem que ser
uma aproximação global, ou seja, não são os direitos televisivos só por si que vão resolver o problema do futebol português. Quando há câmaras de VAR em postos de eliminação, quando há crianças que são obrigadas a despir camisolas para uma bancada para a qual comprar um bilhete, ou quando há bilhetes à venda a 55 euros para os jogos onde o Benfica vai, que são muito mais caros dos bilhetes que se cobram com os outros clubes. E, portanto, vamos olhar para o futebol português na sua globalidade. Agora, eu repito, e já disse isto uma vez, se eu tiver que ficar sozinho a defender os interesses do Benfica, eu fico. Se eu tiver que ir contra a corrente para defender aquilo que são os interesses dos benfiquistas, eu assim farei. Antes de passarmos por outro tema, e mantendo aqui na parte financeira, tinha uma questão que está relacionada com a BTV. Como é que vê o futuro da BTV, atendendo a este contexto que acabámos de falar? E falava também da questão do naming do estádio. Se é preferível que entre, no fundo, alguma receita do que não entrar nada? Eu acho que, relativamente ao naming do estádio, existe, obviamente, essa oportunidade. Acho que não deve haver precipitações. Aliás, eu nas projeções financeiras que fiz nem sequer incluí o naming do estádio. Porquê? Porque acho que não é qualquer um que pode estar associado ao Estádio da Luz e, portanto, tem que ser uma empresa com um grande prestígio para o fazer. Segundo ponto, que é relativamente à BTV. Como eu olho para a BTV, é muito mais do que um canal que transmite jogos. Eu acho que é muito importante que a BTV seja um espaço de diversidade dos benfiquistas, nomeadamente convidando pessoas dos podcasts, pessoas que discutem o Benfica fora do canal e dar voz a esses benfiquistas, uma presença das casas do Benfica mais assídua, que é algo que eu tenho ouvido nas casas do Benfica por onde vou. E uma das fontes adicionais é transformar a BTV num centro de excelência de conteúdos, ou seja, de produção de conteúdos digitais, que, nomeadamente, em parcerias com plataformas de streaming, como a Netflix ou a Amazon, por exemplo. É um modelo que eu estudei, eu estive recentemente nos Estados Unidos, onde estive nos Miami Heat, que tem um dos maiores centros de produção de conteúdos, e esse é um dos modelos que eu quero adotar para a BTV, até porque existem bons profissionais nesta casa e que podem ajudar muito nessa área. João Noronha Lopes, temos 8 minutos para encerrar a nossa conversa, temos ainda 4 temas, portanto vou apelar à sua capacidade de síntese, mantendo obviamente todo o espaço para que explique aquilo que tem a explicar. Sobre as modalidades, como é que pensa que podem ser mais sustentáveis e pergunto-lhe se o retorno desportivo está em linha com o investimento que tem sido feito. Não, nas modalidades masculinas não está com certeza. Nós ganhámos cerca de 30% dos títulos o ano passado. Não podemos ter um vice-presidente que vai a uma Assembleia Geral e que diz que vamos tentar ficar em segundo no handball depois de não termos ganho nada durante 17 anos, enquanto campeões. E, portanto, tem que haver mais ambição nas modalidades, tem que haver melhor organização e tem que haver mais transparência. As modalidades fazem parte, o associativismo faz parte da identidade do Benfica. E, portanto, quando nós estamos a investir nas modalidades, estamos também a investir em benfiquistas. Eu digo muitas vezes, há 100% de atletas que estão nas modalidades, só 1 ou 5% é que vão ser atletas, mas há 95% que vivem o Benfica diariamente, as famílias que vivem o Benfica diariamente. E, portanto, as modalidades têm que ter uma nova organização. Eu vou ter uma pessoa dedicada a tempo inteiro às modalidades, que é o Filipe Gomes, ex-capitão da equipa de basquete do Benfica e que teve uma carreira também na angariação de patrocínios, que vai ter um coordenador desportivo e um coordenador operacional. Vamos ter várias medidas para crescer receitas. O cartão Red Pass das modalidades tem que ser renovado, atribuindo mais benefícios. Temos que ter mais merchandising também para as modalidades. Temos que ter uma presença mais assídua das modalidades nas casas do Benfica. É isso que eu tenho ouvido de norte a sul do país. Eu já falei com algumas federações. O Benfica pode jogar na condição de visitado várias vezes fora de Lisboa. E como o Benfica não é um clube de Lisboa, mas todo o país, eu acho que as modalidades podem contribuir para essa aproximação. E, finalmente, uma grande aposta na formação. Nós temos que ter uma aposta real na formação de todas as modalidades, incentivando protocolos com escolas, protocolos com outros clubes, exatamente para que se possa aproveitar a nossa formação como o pilar essencial do crescimento das modalidades. Colocando o foco agora nas infraestruturas, a expansão e modernização do Estádio da Luz, que lugar é que ocupa na sua lista de preocupações, assim como do Seixal, e depois como é que se financiam estas operações, ou seja, no fundo, onde é que se vai buscar o dinheiro para fazer aquilo que o senhor entende que deve ser feito? Certo. Eu acho que em termos de infraestruturas defini claramente 3 prioridades. A primeira é
o aumento da capacidade do Estado e a sua modernização. Tenho um projeto que é feito pela DAR. A DAR é uma das maiores empresas de engenharia de construção de estádios do mundo e que me fez um estudo prévio, que prevê o aumento da capacidade do estádio para 83 mil lugares e a sua modernização. Mas este estudo carece ainda de alguma informação do ponto de vista técnico e do ponto de vista financeiro que nós só vamos ter quando tivermos toda a posse relativamente aos elementos do estádio. E, portanto, a decisão que nós tomamos, eu tenho o estudo feito, mas não vou fazer as coisas como foi feito o Benfica District. Não vou primeiro apresentar ao Presidente da Câmara, nem vou apresentar à imprensa. Quero apresentar este projeto aos sócios. E por isso é que eu digo que esta será uma das primeiras medidas, que é completar este estudo que nós temos, olharmos para as outras alternativas e depois, então, apresentarmos este estudo aos sócios. Dizendo desde já o seguinte: eu não quero fazer um projeto imobiliário à volta do estádio e, portanto, não vou fazer centros comerciais, não vou fazer hotéis. O que eu vou fazer é um projeto de aumento do estádio para 83 mil lugares. Com isso, nós vamos contribuir para reduzir a lista de espera dos Red Pass. Nem todos os lugares serão Red Pass, mas uma parte será. Vamos fazer uma casa do sócio à volta do Estádio da Luz para os benfiquistas que vivem à volta do Estádio da Luz e que não têm esse local de convívio, que também poderá ser usado pelas casas do Benfica quando vierem, e vamos investir em infraestruturas no Seixal, exatamente porque a formação tem que ser a base do nosso crescimento. Temos 3 minutos, ainda temos 3 questões. A próxima tem a ver com o associativismo, como é que pretende incentivá-lo, e gostava também de ter um comentário seu aos estatutos que foram recentemente aprovados. Muito bem. Várias medidas para o associativismo. Primeiro, criar o provedor de sócio. O provedor de sócio é uma entidade independente e que vai ajudar a que esclarecimentos, dúvidas, reclamações dos sócios cheguem à direção e sejam respondidas em tempo útil. Segunda medida essencial para os sócios, um portal da transparência. Vou criar um portal da transparência benfiquista, onde vai estar uma série de informação financeira, mas que os sócios possam perceber, onde vão estar as remunerações dos órgãos sociais e o critério que presidiu à atribuição de bónus, onde vão estar as comissões de intermediação de jogadores e onde, por exemplo, vai estar o meu programa eleitoral, para que os benfiquistas possam ver exatamente aquilo que foi prometido e aquilo que está a ser cumprido todos os anos. Depois, é muito importante aproximar os benfiquistas também das casas do Benfica. As casas do Benfica não podem ser só notícia em alturas de aniversário, em alturas de eleições. Eu há 3 meses que ando a visitar as casas do Benfica, seguramente já passei por meia centena. Muitas das ideias que estão no meu programa vieram de benfiquistas com os quais eu me encontrei. E, portanto, há que criar condições para que as casas do Benfica possam ser embaixadas do benfiquismo, apoiando-as em áreas como, por exemplo, a tecnologia e a informática, que é uma área crucial e onde as pessoas que lá estão não têm muitas vezes formação para isso, apoiando-as nas condições de compra de merchandising, apoiando-as na mudança da imagem e depois criando condições que incentivem as casas a angariar sócios e participarem nessa angariação de sócios. Deixa-me só dizer uma coisa, para terminar, que é, eu não entendo que não exista um congresso das casas do Benfica desde 2015. O mundo em 10 anos mudou muito e por isso é que nas primeiras medidas do meu mandato eu vou fazer um congresso das casas para ouvir o que as casas têm para dizer. E é isso que cada presidente do Benfica tem que fazer. Não é impor as suas ideias, é ouvir o que é que as casas têm para dizer e essa será uma das primeiras medidas do mandato. Rapidamente sobre a questão dos estatutos. Os estatutos, eu acho que os estatutos não são de ninguém, os estatutos são de todos, não são perfeitos. Há coisas com as quais eu concordo, há coisas com as quais eu não concordo. Foram aprovados por 90% dos benfiquistas, mas são seguramente melhores que os estatutos anteriores. Sobre a relação, e olhando para o Benfica como um clube global, como o senhor há pouco retratava, a relação do Benfica com os rivais, e aqui obviamente à cabeça Porto e Sporting, mas também com as instituições, Federação Portuguesa de Futebol, dentro da Federação a arbitragem e a Liga. Assim, o Benfica, para ser respeitado, tem que estar ao respeito. E dar-se ao respeito é, por um lado, estar na liderança de processos fundamentais para o futebol português, como, por exemplo, o processo da centralização dos direitos televisivos, não abdicar de ter um papel importante nas eleições para os órgãos federativos e para a Liga, e principalmente ser defendido atempadamente nas alturas próprias quando é prejudicado. O Benfica não pode ser defendido através de comunicados quando tudo está perdido a tarde e más horas. E, portanto, aquilo que eu garanto aos benfiquistas é que eu defenderei intransigentemente os interesses do Benfica, por uma razão simples, que é que eu sou independente. E se há alguém que nunca apoiou Pedro Proença, fui eu. Rui Costa já apoiou Pedro Proença, Luís Filipe Vieira já apoiou Pedro Proença, eu nunca apoio Pedro Proença. E, portanto, eu sou completamente independente. Isso permite-me colocar os interesses do Benfica acima de quaisquer interesses pessoais
E é isso que eu irei fazer enquanto Presidente do Benfica. Última questão tem a ver com este cenário, caso seja eleito, que legado é que gostava de deixar ao Benfica e aos benfiquistas no final do mandato? Olha, gostava de deixar um legado de um Benfica mais ganhador, um Benfica mais respeitado em Portugal e mais respeitado na Europa, um Benfica em que as pessoas reconheçam transparência, em que os sócios se sintam próximos do clube, em que os trabalhadores do Benfica tenham orgulho no clube que têm, sintam que existe uma cultura que os permeia com base no mérito e que, e principalmente, que todos se sintam motivados para estar a trabalhar para o Sport Lisboa e Benfica. E aquilo que eu quero fazer, e termino aqui, é uma mudança com confiança. Ou seja, eu preparei-me para isto. Estou a trabalhar com uma equipa há mais de um ano. Uma equipa que tem muitos benfiquistas que são conhecidos, António Bagão Félix, Luís Tadeu, Carlos Perdigão, que é o instrutor do Benfica, um ex-juiz, vice-presidente do Tribunal Constitucional, um dos maiores gestores portugueses e, portanto, todos nós estamos a trabalhar para o Benfica e o que garantimos é que vamos fazer uma mudança sem sobressaltos, com confiança, porque não são as pessoas que fazem parte do passado que vão ajudar a construir o futuro. João Noronha Lopes, obrigado pela disponibilidade para vir à BTV. João Noronha Lopes, candidato às eleições do Sport Lisboa Benfica no próximo dia 25 de outubro.